Hello everybody, welcome to my channel. How are you doing? Pega seu caderninho, faz uma listinha porque a dica de hoje vai te ajudar a melhorar muito a sua pronúncia. Vamos combinar que a pronúncia do inglês ela não é lá muito intuitiva, certo? Então eu trouxe aqui algumas palavras que às vezes a gente acaba pronunciando errado por não saber que certas letras dessa palavra não possuem som. Basicamente elas estão ali só de enfeite mesmo para confundir a nossa mente e é isso. E já que a gente tem várias silent letters, ou seja, letras que a gente não pronuncia, eu dividi por categoria para esse vídeo. Ao longo do vídeo a gente vai ver alguns padrões, ou seja, coisas que se repetem. E quando tiver algumas regrinhas de pronúncia, eu vou estar sempre falando para vocês. Mas não se apeguem muito a regras, porque quando se trata de pronúncia, nem sempre a regra vai valer em todos os casos, vai ter algumas exceções. Bora começar com a Silent B. Eu trouxe aqui uma sequência de palavras como numb, bomb, climb, em que vocês podem perceber que a gente não pronuncia o B no final dessas palavras. Sendo que numb significa dormente, bomb, esse aqui é um cognato que a gente tem, né? E climb, que significa subir ou a subida. Nessa sequência que eu separei com o Silent B, a gente pode ver uma certa regrinha de fonética. Quando a gente tiver a combinação do M e o B em palavras, a gente não vai pronunciar o B, como a gente viu nos exemplos. Vamos treinar mais uma vez? Numb, bomb, climb. Inclusive, tem uma música da Miley Cyrus que se chama Climb. Vamos agora The Silent C. Palavrinhas que têm o C, mas a gente não pronuncia o C. Como, por exemplo, em muscle, science, discipline. Então, muscle, músculo. Science, ciência. Discipline, pode ser disciplina de matéria, tudo bem também. Ou disciplina, de você seguir à risca algo. Eu lembro a primeira vez que eu vi essa palavra muscle na minha vida. Eu jurava que era muscle, or muscle, algo assim. Quando eu descobri que a pronúncia era muscle, sem o C, a minha mente fez isso aqui, ó. Em palavras como science, discipline, a gente tem outra regrinha de pronúncia. Quando a gente tem essa combinação de S e depois o C, é como se o som do C fosse anulado. Let's go to the next, the silent D. Nós o vemos em palavras como sandwich, handsome, Wednesday. Vocês podem observar que eu não pronunciei o D. A palavra handsome é como se fosse um beautiful, bonito, só que para homens ou garotos. Então, beautiful geralmente é atribuído a mulheres. For example, I am beautiful, but Chris Evans is handsome. E eu fiquei assim, pasma, quando eu descobri que o D também é silencioso. Como assim? Eu pronunciei errado a minha vida toda. Sim, é esse sentimento que dá. E eu falei do Wednesday também, né? Quarta-feira em inglês. Isso eu vejo muitos meus alunos errando, porque é difícil falar Wednesday. Quando eu falo pra eles, ó, esquece o D, eles ficam assim, nossa, ficou mais fácil falar. Realmente, Wednesday. Vamos ver agora a melhor letra do alfabeto. G. Precisamente the silent G. Vamos ver exemplos desse silent G. 8, design, foreign. 8, the number 8. Design que a gente usa em português também. É um estrangeirismo que a gente adotou na língua portuguesa. E foreign é estrangeiro. Pega outra dica de pronúncia aí, ó. Você viu que design e foreign a gente tem a combinação do G e o N? Novamente, quando a gente tem essa combinação, o som da letra G é anulado. Let's go to the silent K. E a gente vê muito no inglês palavras com esses silent Ks, principalmente se tem um K e o N. Nossa, quando tem K e N, certeza, a gente não pronuncia o K. Quer ver exemplo disso? Know, knee, knew, night. Know é um verbo muito comum, saber. I know how to speak English. Knee sendo joelho, knight é cavaleiro. Cavaleiro, não cavalheiro, que aí é outra palavra, gentleman. E eu mencionei também o knew. Knew é o passado do verbo know. Certeza que esse vídeo vai ser mind-blowing para alguém. E a categoria seguinte é o Silent H.
A gente tem dois tipos de letra H em inglês. Aquelas letras Hs que fazem som como house, horse, casa, cavalo. Mas a gente vai encontrar também palavrinhas que tem o H silencioso, o silent H. E como que a gente faz para saber, teacher? Tem alguma regra? Infelizmente não temos nesse caso. A gente só tem realmente que estar sempre em contato com o inglês, assistindo filmes, séries, ouvindo músicas, que aí a gente consegue pegar a pronúncia. E caso você não tenha certeza se alguma palavra com H tem ou não som, você pode ir no dicionário. Eu recomendo o Cambridge Dictionary e o Oxford Dictionary, porque eles são excelentes e inclusive são referências no mundo acadêmico. Falei, mas não disse quais são as palavras com H que não tem som, né? Vamos lá então. Honest, hour, air. Tá vendo? A gente não pronuncia o H. Honest, uma pessoa honesta. Hour, the time, a hora. E heir seria herdeiro em inglês. Bora pro silent L, que a gente vê em palavrinhas como could, should, would, entre diversas outras. Talk, a gente também não pronuncia o L no verbo talk. E o que significam essas, né? No caso de could, should, would, são verbos modais. Could seria tipo o passado de can, eu podia nadar, eu posso falar I could swim. I could swim. Should é quando você vai falar que alguém deve fazer alguma coisa. You should study English more. You should study English more. E o would dá sentido de ia. Por exemplo, se eu coloco o would e o like, eu falo gostaria. Usado principalmente para fazer pedidos, né? I would like a salad, please. I would like a salad, please. E no caso do verbo talk, significa falar, né? Inclusive eu tenho um post no Instagram sobre esse verbo e diferenciando ele dos verbos tell, say, speak, que são bem comuns e causam um pouquinho de confusão também. Nós também temos we also have the silent N, que a gente vê em palavras como autumn, que é outono no inglês britânico, porque no americano é fall, column, coluna, damn, que na verdade é uma palavra meio feia, é tipo um chegamento, fala assim, droga, em inglês se fala damn, damn. E em todos esses casos a gente não pronuncia a letra N no final. Quando a gente tiver essa combinação de M e N, o N não vai ser pronunciado. Ah, outra dica importante extra aqui do vídeo. Quando a gente vê palavras que terminam em M no inglês, ou que nesses casos, por exemplo, não terminam com M, né, mas esse é o último fonema da palavra, a gente precisa fechar a boca. É importante, porque isso faz a pronúncia ser diferente. Então eu não vou falar dumb, eu vou falar damn, damn. Eu fecho a minha boca e isso altera totalmente a pronúncia. Ao contrário do português, onde a gente não precisa fechar a nossa boca para poder fazer o som do M, em inglês, no final de palavras, a gente realmente precisa. Então fica autumn, column, damn e por aí vai. Penúltima letrinha do vídeo, the silent S. For example, island, isle, Illinois. No caso de island, o significado é ilha, island, sem o S. Aisle, corredor, sabe aquele corredor que as noivas passam? Elas estão andando no corredor. They are walking down the aisle. They are walking down the aisle. E eu peguei como exemplo também o estado de Illinois, nos Estados Unidos, que termina com S, mas a gente não pronuncia. Illinois. Finally, the silent T, que a gente vê em palavras como castle, Christmas, listen. Cuidado, não é castle, é castle. É como se a gente juntasse o S no L e a gente não vai falar a letra T. Castle, castle. A mesma coisa em Christmas. Gente, isso é bizarro, porque eu nunca tinha percebido isso na minha vida. E aí eu fui fazer o roteiro desse vídeo e falei, nossa, putz, realmente, porque eu sempre checo a pronúncia das palavras que eu vou utilizar no vídeo, naqueles dois dicionários que eu mencionei, o Cambridge e o Oxford, e eu vi, ó, putz, realmente, não é Christmas com esse som de T. Eu falava bem suave, Christmas. Mas ainda assim, não, a gente não vai pronunciar, é Christmas, Christmas, sem o T mesmo. Outro verbo que as pessoas costumam errar bastante, eu ouvia muito ele nas minhas aulas de inglês, então eu não cometi muito esse erro, que é o listen, né, de escutar ou ouvir, listen, sem o T, listen.
Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje sobre as silent letters. Compartilhe com aquele seu amigo que estuda inglês e fala alguma palavra errada, pra ele ter aquele momento de junto com a gente. Deixa o seu like aqui, escreve um comentário sugerindo o tema do próximo vídeo. Eu sempre olho aqui, então talvez a sua ideia possa ser o meu próximo vídeo. Não deixe de me seguir nas redes sociais, que eu vou colocar aqui embaixo, em algum lugar aqui. E é isso por hoje. Vejo você no vídeo da próxima semana. See you!